Eu estava pensando uma coisa esses dias. Muitas pessoas acreditam que o meu relacionamento terminou por causa de uma traição, mas a traição teve sim um peso enorme. Mas a verdade é que eu comecei a me desconectar muito tempo antes nessa relação, porque chegou um momento da minha vida que eu comecei a mudar. Eu comecei a buscar por autoconhecimento, eu comecei a questionar coisas que antes eu aceitava e depois para mim já não dava mais certo. Eu comecei a querer construir uma vida mais tranquila. E eu comecei a perceber que as coisas que tinham importância para mim não tinham a mesma importância para a pessoa que estava do meu lado. Eu tinha sonhos, e toda vez quando eu comentava sobre os sonhos que eu tinha, a pessoa sempre criticava. Ela sempre dizia: "Ah, isso daí não vai dar certo. Ai, porque isso aí acontece isso." Tipo assim, sempre jogando areia no meu olho. Era direto isso, não era uma vez, era direto que isso acontecia. Quando eu falava dos meus problemas, das minhas preocupações, a pessoa só falava pra mim: "É foda." Eu acho que ele não queria se envolver, né, com aquilo que eu estava passando. Muitas vezes eu até acho que ele já estava aprontando e como ele sabia que eu era uma pessoa decidida, né, de opinião, caso eu descobrisse alguma coisa, ele sabia que não teria volta. Então, muitas vezes eu chego a pensar que, como ele já estava aprontando, isso aí são coisas que eu comecei a pensar depois que terminou a relação. Porque não era normal as coisas que aconteciam, né? E as pessoas dão sinais o tempo todo. Por isso que eu falo para vocês. As pessoas dão sinais o tempo todo e a gente tem que estar sempre alerta para a gente poder captar os sinais e, né, dar um basta antes que aquilo comece a virar um amor maior ou você começa a assumir mais responsabilidades dentro da relação e depois vai ser bem mais difícil você conseguir terminar o relacionamento lá na frente. Eu percebia que tinha alguma coisa de errado. Só que assim eu pensava, se eu mexer, eu sei que eu vou pegar. E se eu pegar, eu vou ter que ir embora. Só que eu gostava muito, né? E eu não queria perder aquilo. E então eu meio que colocava a peneira na frente do sol, tampar o sol com a peneira, uma coisa assim. Porque eu não queria ver aquilo que estava mais claro do que a luz do dia. Então, muitas vezes eu deixava passar batido algumas coisas porque eu não queria sair dali. Essa é uma verdade. Então, muitas vezes eu entendo as pessoas quando elas estão num relacionamento, mas elas não querem sair do relacionamento. Só que chegou um ponto que não tinha mais condições de sustentar, porque eu percebi que só o amor, ele não sustenta um relacionamento. Porque quando não tem reciprocidade, a gente se sente muito sozinha dentro da relação. A pessoa tá ali, mas é como se ela não tivesse, porque ela não te apoia, ela não é parceira. Ela fala que é parceira, mas é parceira quando ela quer ser parceira, porque quando a gente precisa, não é. Quando eu precisava de alguma coisa, eh, eu não tinha para quem pedir, eu pedia para ele e ele falava que ele não era meu empregado. Essas coisas machucam, né? Essas coisas ferem, mas muitas vezes eu aguentei calada. Aguentei calada porque eu não queria deixar de viver aquilo, como eu já disse. E eu acho que uma das coisas mais dolorosas que eu vivi na minha vida é estar dentro de um relacionamento onde existe muito amor, onde eu amava muito a pessoa, mas que a gente já não combinava mais. A gente não combinava mais porque cada um estava olhando para um lado. Os dois não estavam mais caminhando junto na mesma direção. E um relacionamento sem propósito, ele nunca vai dar certo. Então, a traição foi a gota d'água. Que quando eu peguei a traição, e não foi nada físico, nada carnal, foi apenas uma mensagem que eu peguei, mas eu penso que se uma mensagem tá apagada na lixeira, muita coisa já aconteceu antes, né? E eu não ia apagar para ver, porque eu acho que quando a pessoa escolhe fazer algo contra outra pessoa escondido, ela já fez uma escolha. E ele sabia que se eu pegasse alguma coisa, eu não iria continuar com ele. Mas eu acredito que ele pensava que, como ele apagava as mensagens, né? Porque provavelmente não foi a primeira mensagem que ele mandou para alguém. E ele ia esquecer na lixeira, justo naquele dia. O que eu falo para vocês?
tudo aquilo que tá de errado, o universo traz. Uma hora ou outra chega à tona e cai no colo. Como eu sou uma pessoa que trabalho muito tempo, para quem não sabe, eu sou confeiteira, os meus horários são extensos, né? E como a gente estava junto há quase 3 anos, ele tinha todo o meu cronograma. Ele sabia tudo aquilo que eu estava fazendo. Então, para ele fazer alguma coisa errada, ele ia conseguir, porque ele sabia onde eu estava, ele tinha a minha agenda na mão e ele poderia aprontar aquilo que ele quisesse. E quando eu percebi alguma coisa de errado, eu sempre falava: tá acontecendo alguma coisa? Ele falava: eu não tô fazendo nada, eu não tô fazendo nada. Era assim, direto, como se não tivesse mesmo. Só que a gente sente cheiro. Mulher é um bicho que só por Deus. A gente sente o cheiro de coisa errada. E eu fiquei quieta durante muito tempo. Eu falei assim: eu não posso ficar acusando porque eu não tenho prova. Só que eu falei: se você estiver fazendo alguma coisa de errado, você para agora. Porque se você não parar agora, se eu pegar, é tchau. Você nunca mais vai me ver na vida. Não, eu não tô fazendo nada. Eu falei assim: então assim eu espero. Então eu tô falando agora pra você. Hoje, se você estiver fazendo alguma coisa de errado, você para agora. Agora. Porque se eu pegar e vai cair no meu colo se você estiver fazendo, você nunca mais vai me ver. E eu vou embora. Eu acho que na cabeça dele imaginava: não vai embora nada. Ih, vai pegar nada porque eu sou esperto. E justo naquele dia, caiu no meu colo, eu peguei a mensagem, não gostei daquilo que eu vi. Para mim é uma traição. Muitas pessoas falam assim: você é muito radical. Não. Peguei outras coisas também que não vêm ao caso, que eu já tinha pedido para ele parar de fazer isso, e ele tinha prometido para mim, prometeu por Deus, que nunca mais tinha feito, que não sei o que, e caiu tudo no meu colo, né? O que esquece que existe o santo Google, YouTube, que mostra pra gente, né? Deixa lá tudo rastreado aquilo que a gente faz. Então, às vezes a pessoa pensa que é esperta, mas não é tão esperta assim, né? Enfim, caiu no colo. Então, o que eu quero passar para vocês é que só o amor não é suficiente. Não é. O amor, o relacionamento, ele tem que ser uma cumplicidade dos dois lados. Se você faz um pouco, a pessoa tem que fazer outro pouquinho. Os dois têm que fazer. Os dois têm que querer fazer dar certo. E quando a gente entra num relacionamento, você tem que enxergar no seu parceiro que, do mesmo jeito que você faz pela relação, a pessoa também faz. Assim como você se preocupa com a pessoa, com o seu parceiro também tem que se preocupar com você. Porque se só um se preocupa, fica uma coisa meio capenga, né? Não dá muito certo. E isso daí nunca vai dar futuro quando os dois não estão caminhando olhando para a mesma direção. Então, o que eu percebo que no meu relacionamento não foi falta de amor da minha parte, porque eu realmente terminei, eu amava muito a pessoa. E eu terminei não foi por falta de amor, foi porque eu vi que existia uma desconexão tão grande que cada um estava olhando para um lado, ele para o umbigo dele e eu para nós dois na relação, né? Então, quando acontece isso, é praticamente impossível dar certo. Então, o que eu deixo de aprendizado foi, a traição foi a gota d'água, claro, eu não iria ficar com ele jamais na vida, mas eu aprendi a lição. Então, claro que a traição foi a gota d'água, mas já não ia dar certo de qualquer maneira, porque a gente já não estava olhando mais para a mesma direção, né? Então é isso. Então, quando você está num relacionamento que os dois não falam a mesma língua, é praticamente impossível dar certo. É melhor você sair e viver a sua vida. Uma hora aparece uma pessoa legal. Um beijo.